Oi, Pimpolhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje está, assim, sensacional. Um relato incrível de infância. Sem mais enrolação, bora pro relato? Basta ouvir o sino de uma igreja tocar para eu sentir aquele calafrio familiar. Um arrepio que não depende de clima, de lugar ou de hora do dia. Pode ser numa capital movimentada ou em alguma cidade litorânea onde hoje tento viver uma vida tranquila. Não importa. Se o som vier do sino antigo de uma igreja católica, como aqueles que ecoam alto num fim de tarde de sábado, sei que minha mente vai imediatamente me arrastar de volta para o final de semana mais esquisito da minha vida. Um fim de semana que passei no interior de Rondônia quando eu tinha 12 anos. Meus pais tinham o hábito de nos levar, a mim e ao meu irmão mais velho, para visitar nosso avô materno sempre que surgia uma folga prolongada. A viagem em si já era uma aventura. Pegávamos a estrada no sábado logo ao amanhecer, cruzando regiões em que o asfalto desaparecia e dava lugar à terra batida, coberta por uma poeira avermelhada que se grudava em tudo, no carro, nas roupas, no cabelo. Cruzávamos pontes estreitas de madeira, tão antigas que cada rodagem parecia uma roleta russa. Algumas nem sequer tinham corrimão. Mesmo assim, eu adorava. Aquele canto esquecido do mundo tinha algo de mágico para mim. Era onde o tempo parecia parar. O sítio do meu avô, seu Firmino, ficava a mais de 3 horas do município mais próximo. Era um lugar cercado de mato alto, com um riozinho manso correndo perto do terreiro e uma igrejinha de madeira que resistia ali desde que minha mãe era menina. Naquele final de semana específico, lembro bem, era começo de setembro. Fomos até lá por causa de uma pequena festividade religiosa local, que acontecia todos os anos. Não era nada grande, nem atraía turistas. Era mais uma confraternização entre as famílias da região. Havia missa, música ao vivo, partilha de comida e o momento mais esperado, a pequena procissão de domingo à tarde, que saía da igrejinha e circulava o vilarejo com a imagem do Cristo das Dores. A tal imagem era uma escultura antiga, esculpida à mão, que muitos juravam ter sido trazida de Portugal no século XIX. Ela ficava guardada o ano inteiro dentro da capela lateral da igreja, sempre coberta com um pano escuro. Os moradores contavam que ela já tinha presenciado mais de 100 dessas procissões e que mexer nela sem permissão ou tentar restaurá-la era sinônimo de mau agouro. A chegada no sítio, como sempre, foi alegre. Meu avô nos recebeu com um sorriso no rosto e café quente. Passamos o sábado ajudando a limpar o quintal, preparar mesas para o domingo e ouvir causos antigos ao redor do fogão a lenha. Mas no fundo, algo me incomodava, uma sensação estranha, como se o ar ali estivesse mais denso. Os cães da vizinhança, geralmente barulhentos, estavam mais quietos do que de costume. E os velhos, que costumavam contar histórias rindo alto, falavam com vozes baixas, como se o vento pudesse escutar. Na tarde de sábado, vi algo que nunca esqueci. Acompanhei meu avô até o pátio da igreja, onde um grupo de homens se preparava para colocar a imagem do Cristo na nova base construída para a procissão. O andor antigo tinha rachado e precisavam usar um novo. Um detalhe importante: a imagem nunca era retirada do canto onde ficava, a não ser nesse evento anual. Vi 6 homens, entre eles o seu Osmar, que era conhecido por carregar sacos de cimento como quem levanta almofadas, se posicionarem ao redor da estátua. Fizeram uma oração curta como de costume e começaram a levantar a imagem. Mas nada aconteceu. Tá mais pesada do que no ano passado, murmurou Osmar, a testa brilhando de suor. Parece que ganhou chumbo nas entranhas. Alguns riram, achando que fosse brincadeira. Mas logo a brincadeira virou silêncio. Juntaram mais 2 homens. As mãos tremiam, os rostos se contraíam e a estátua não cedia.
No máximo, deslizou alguns centímetros, como se relutasse em ser movida. O som das tábuas velhas rangendo ecoava como aviso. Do nada, o padre da comunidade, seu Armando, apareceu na sacristia, ergueu a mão e pediu para pararem. O silêncio caiu como um manto pesado. E aquele momento ficou preso na minha mente, como se tivesse sido esculpido ali com a mesma madeira daquela imagem. Naquela noite, a lua cheia iluminava o terreiro com uma luz fria. Sentamos todos na varanda, e mamãe comentou algo que ficou comigo. Desde então, disse que Dona Almerinda, parteira e benzedeira da vila, costumava alertar que quando o Cristo se recusava a sair, era sinal de que alguma coisa ruim estava para acontecer. Não é à toa, disse ela. Tem coisa que a gente não vê, mas a imagem sente. No domingo de manhã, outro grupo tentou novamente. Com mais cuidado, mais preces e muita força, conseguiram erguer a estátua e colocá-la no andor. Mas foi difícil. Um esforço que parecia contra o natural, como se a própria madeira estivesse impregnada com chumbo e história. A procissão saiu. Eu fui atrás, como sempre. Mas o que vi foi estranho. Ninguém cantava, ninguém sorria, as crianças não corriam. Até os galhos das árvores pareciam estáticos, sem vento. Ao longo do trajeto, o padre conduzia a oração em voz baixa. As pessoas murmuravam, como se temessem que alguém ou algo ouvisse. Quando voltamos à igreja e colocaram a imagem de volta, todos saíram em silêncio. Meu avô ficou por último, limpando o suor da testa com um lenço, branco que agora parecia acinzentado. Voltamos para casa naquele mesmo domingo. Meu pai dirigiu sem dizer quase nenhuma palavra durante as 3 horas de estrada. E naquele ano, não voltamos mais ao sítio. Nos meses seguintes, boatos correram. Diziam que 2 famílias da região se desentenderam feio, que um incêndio destruiu parte de um galpão comunitário, que uma criança desapareceu por dias na mata e voltou sem lembrar de nada. Ninguém ligava os fatos diretamente ao Cristo das Dores. Mas todo mundo falava baixo quando o assunto surgia. Hoje, aos 45 anos, vivo à beira-mar. Levo uma vida tranquila. Trabalho com tecnologia, tenho uma filha pequena e raramente vou à igreja. Mas, toda vez que escuto um sino tocar no fim da tarde de um sábado, sinto aquele frio de novo. Uma memória que acorda do nada, viva, pulsante, impossível de ignorar. Vejo o pátio da igreja, o rosto do meu avô franzido de preocupação, as mãos suadas tentando mover a imagem e o silêncio. Um silêncio espesso, denso como fumaça. Finjo que é só lembrança, que foi só um fim de semana estranho. Mas sei que não foi. Algumas imagens não querem ser movidas. Alguns sinais não vêm com legenda. E certos calafrios, bem, eles são mais do que sensação. São avisos que nunca cessam. Nessa história mostra que algumas lembranças de infâncias simplesmente marcam a nossa vida para sempre. Realmente marcam, né? Depois de tanto tempo, ali o medo, o mistério, aquele fim de semana continua ali no personagem. É como se simplesmente algumas coisas não tivessem explicações. E realmente não tem. Tem coisas que acontecem que não tem explicação. E sempre deixa a gente com aquele arrepio que nunca passa, né? Essa história simplesmente, assim, na minha opinião, uma história nota 8 de 10. Muito boa. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo relato. Tchau!